Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do De Propósito Podcast. Que legal ter vocês aqui. Antes de mais nada, eu faço sempre os meus pedidos, que é se inscrevam aqui no nosso canal. Estamos chegando rumo aos 500 inscritos e você com certeza é um dos colaboradores desse projeto. Não esqueça também de deixar o like, ativar o sininho aqui para que você receba todas as notificações do canal, com os cortes, com as novidades, com os melhores momentos dos nossos episódios. Enquanto a gente está falando, você percebe que tem um chat aqui ao vivo para vocês comentarem. Eu, a galera do podcast e também os nossos convidados vão estar aqui conversando com vocês, interagindo ao vivo, para que você se sinta acolhido, abraçado e participante também desse episódio. Deixe suas dicas, não se esqueça. E hoje eu tô aqui com um cara que é escritor, empreendedor, é um estudioso da mecânica quântica, é empresário de mão cheia, trabalha no mercado e da indústria do petróleo, do óleo, do gás, e escritor principalmente aqui do livro A Propósito. Qual é o seu grande porquê? A gente já não gosta do tema, imagina hoje o que vai rolar. Eu tô falando com o querido Felipe Santos, meu irmão. Opa. Obrigado por estar aqui, obrigado por ter aceito o nosso querido convite, que foi feito com muita boa vontade e aceitado de muita boa vontade. Obrigado, cara. Obrigado pelo esquenta antes do episódio também, viu? Pô, legal, né? Eu que agradeço, legal. Tá? Quero desde já agradecer aí a presença, esse convite, também mandar um abraço aí para todo mundo que tá assistindo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário, né? E eu já começo com um detalhe, eu adorei o nome desse podcast. Foi legal. Bem criativo, né? Porque quando você fala de propósito, você está falando exatamente de porquê, né? O motivo da existência. Sim, é essa sim. linha que você segue? É essa linha, né? Você até na apresentação, né, você falou escritor, mas eu vou te contar uma história, que na verdade eu não sou escritor, né? Não. O livro, ele é bem fininho, mas eu vou te contar uma história. Esse livro, a propósito, qual é o seu grande porquê? Eu sou um empreendedor nato, desde da infância. E na hora que eu me deparei com uma estatística inaceitável, que é mais de 800 mil pessoas tiram as suas próprias vidas por ano no mundo. Então, quando eu olhei essa estatística, só no Brasil é mais de 14 mil pessoas que tiram as suas próprias vidas, né? Eu falei, cara, eu preciso combater isso. Então é mais um empreendedor tentando dar a sua contribuição do que realmente um escritor, né? Então o livro ele tem essa finalidade de ajudar a combater, né, essa estatística esmagadora aí. Pô, amarelo do setembro. Isso, também. amarelo do setembro amarelo, né? Então ele tem toda essa linguagem, porque muito da questão de suicídio, depressão, ansiedade, muito está relacionado com a ausência do porquê, do propósito, do sentido. Então esse livro ele tem essa finalidade. Então ele é fininho, pequeno, porque eu falei, cara, a minha contribuição, não sou um escritor. A ideia não é que a pessoa saia daqui... Não, porque muitas vezes essa pessoa que cometeu um suicídio, às vezes ele não tem o hábito da leitura, principalmente no Brasil. Então, na verdade, é um livreto que tem essa finalidade do cara, de repente, bater ali, né? O olhar em alguma página, e isso fazer sentido para ele, isso conectar ele com algum tema, né? Então ele tem essa finalidade mesmo. Vai desdobrando, vai o cara desdobrando, se desenvolver, né, cara? E quem sabe a partir daí, aí sim, ele vai para um livro, né? Ou para algum conteúdo com mais profundidade, com mais, né? Que legal, mais cara. Expansão, né? Que preocupação bonita isso, Felipe. Pô, cara, não é aquela coisa de querer fazer carreira, na verdade é fazer com que as pessoas continuem a sua carreira. Aqui eu tenho esse princípio, né? No meu microcosmo, o que eu posso contribuir para um mundo melhor, sabe? Legal, cara. E esse livro, ele é um esforço nesse sentido. Cara, que bonito. Que legal, que legal. Sim. Vou ler, muito bom. Prometi que ia ler. Você sabe que às vezes quando a pessoa traz um livro pra mim, eu me sinto meio Jô Soares. Vou deixar que eu vou ler.
Que legal, Chernobyl, cara. né? Esse é seu, então. Legal. Pode criticar, que eu sei que você é crítico, Nada, então pô, pelo amor de vai Deus. ser bem-vindo aí fazer a revisão. Daqui a pouco eu lanço aí a revisão. Você sabe que quando o pessoal fala assim, cara, lê o livro lá, que você lê bastante, você acaba tendo... Né? Na verdade, eu fico mais apaixonado pela pessoa do que qualquer outra coisa. Eu falo assim, cara, faz de novo, Então, faz que é muito bom. Tem alguns amigos que pegam, mas não lê. Tá. E eu fico fazendo o exercício contrário. Eu falo, caramba, se eu tivesse um amigo que escreveu, eu ia querer tanto ler, cara, pra saber o que passa dentro da cabeça desse cara. Bulhões me trouxe o Elucubrações, uma edição de luxo que, cara, já tô nos finalmente. Não é legal ver ali. essa produção orgânica de alguém que pensou. Tem uma curiosidade, esse livro, né, até para você que quiser, né, esse livro, toda a receita desse livro não vem pro meu bolso. É mesmo, né? cara. Esse livro, toda a receita dele é direcionada para CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Caramba, então cara. ele tem essa finalidade mesmo de agregar. Então a pessoa que comprar esse livro, de repente ela já está, independente até da leitura, ela já está aliada no combate ao suicídio, à depressão, Caraca. né, à ansiedade. Então esse livro ele tem essa finalidade. Normalmente a gente faz isso no final, mas acho que é um bom momento. Onde que a gente encontra o livro, Então, Fê? esse livro ele está publicado, né, pela editora Literária. Tá. Então lá no site da Literária você pode comprar ele, Tá. mas está na Amazon também, no Mercado Livre, nas principais plataformas digitais, até no Google. Você dá um Google, a propósito, qual é o seu grande porquê? Você já vai encontrar ele ali na fila ali para você fazer sua aquisição numa Legal. boa. Muito e bom. fazer parte aí desse Movimento, time, é mais movimento, que um livro, é um movimento, né? né, cara? Movimento, né? A literatura é bonita porque ela vai gerando essa sensação de comunidade. A gente estava falando do Simon. Sim, A sim. ideia do Simon, eu estava assistindo algumas coisas recentes dele, ele tem ido nos países e o que ele tem percebido que não são... A obra dele literária não é uma coisa extensa, são 3 livros, 4 Sim, livros. sim. Mas ele tem gerado uma comunidade de pessoas preocupadas com o mesmo assunto, que maior é a comunidade do que a obra do cara. Então, mas é isso que é legal, né? Um dos pontos do livro é esse. De repente, não é um livro filosófico, não é um livro científico, não é um livro teológico. Claro, Ok. né? Eu bebo muito dessas águas para fazer alguma produção, mas o objetivo é de criar essa inquietude em relação ao movimento, em relação a esse número que só cresce de pessoas tirando vida, depressão, ansiedade. Então, de repente, é um ponto, né, de capilaridade de pessoas que querem fazer... Que puxa uma outra coisa, que puxa Exato, a outra. então... Só o fato da pessoa começar a se preocupar com entender o que está acontecendo e não a programar o como vai se matar, já é uma vitória gigantesca. Trocou o foco, né, cara? É verdade. Isso é bonito demais. Ótimo, maravilha. Muito bom. Você falou que você é um empreendedor nato desde moleque, você se enxerga... Você nasceu aonde? Você veio de onde, bicho? Cara, eu sou um cara improvável, né? Eu falo que eu sou um improvável. Eu sou um improvável porque eu venho de uma família muito simples, muito pobre financeiramente. E desde cedo, né, eu acompanhando meus avós, né, meu avô é um vendedor nato, então eu já acompanhava ele ali. Legal. E eu comecei a entender simplesmente que ele comprava uma mercadoria um pouquinho mais barato, vendia um pouquinho mais caro. A mecânica dava e ali ele já tinha o lucro dele, né? Então isso me estimulava muito. Eu falava, caramba, então meu avô pega ali, vende um pouquinho ali, né? Minha avó fazia umas cocadas muito boas, assim, ele saía com elas para vender, eu ia atrás. Então eu comecei a entender isso, né? Existem 2 tipos de empreendedor. Tá. O empreendedor por necessidade e agora com os movimentos de startup, o empreendedor por oportunidade, aquele que enxerga, né, uma possibilidade de escalar um negócio, mercado, de disruptivo. Mas eu venho dessa linhagem, daquele que empreende por necessidade. Então ele não está nem aí, ele não pensa no que ele
o futuro do negócio. Ele quer gerar sobrevivência. Gerar sobrevivência, levar o pão para casa, né? E tal. Então eu venho dessa linhagem, né? Eu falo improvável por quê? Porque dentro desse ecossistema social eu convivi na favela, né? Tá. Então você tinha violência, você tinha prostituição, você tinha acesso às drogas. E em meio a isso, a lógica de quem nasce nesse ecossistema, infelizmente a lógica é você ser moldado por esse ambiente. A carreira do cara é no tráfico e no crime, de alguma forma. No crime, né? Na prostituição. E aí eu falo que eu sou improvável por conta disso. Porque em meio a todo esse ambiente, eu consegui ser um ponto fora da curva e construir meu próprio negócio, a educação. Sempre acreditei que a educação pode te colocar em outro nível. E muito também da educação cristã. Tá. Então, morando ali com meus avós, eles nunca abriram mão de mesmo nessa simplicidade, me ensinar os princípios da Bíblia ali, né? Legal, então, cara. isso foi moldando ali a minha visão. Então, eu falo que eu sou um improvável. Tá. Então, eu comecei assim. Apesar de eles nunca me ensinarem, né, que você tem que... você vai abrir negócios, você vai ser um empreendedor, você vai empregar as pessoas, não, né? Eles estavam mais preocupados Precisamos desse estilo comer, beber e vestir. e depois né? que eu saí dessa fase, era ouvir aquele lema, né? Estuda para você Ser alguém, né, na ser vida. alguém na vida, para trabalhar numa boa empresa. Então eu acabei... Prestar um concurso. Então eu ouvia isso, né? Eu ouvia que o empreendedorismo é quase o castigo para quem não estuda, né? Isso aí. Estuda, senão você vai ser um vendedor. Você tem que procurar estabilidade. Procurar estabilidade. E aí sim, isso foi entrando no meu coração, né, na minha mente, na minha cabeça, e eu fui aos poucos ali, né, me interessando pelo estudo. Fui para um Senai da vida que ajuda muito nessa fase da juventude, né, dos 15 anos, 16. Então já fui entrando para lá, já era um ambiente diferente. Né? Já era aquele ambiente um pouco mais dedicado. Mais dedicado. Focado. Eu costumo dizer, né, que os seus ambientes, eles forjam os seus resultados. Perfeito. Né? Eu tenho até uma frase que eu falo muito, que é os seus resultados nunca serão maiores do que os seus ambientes. Preste sempre atenção nisso, principalmente você que está assistindo. Os seus resultados nunca serão maior do que os seus ambientes. Né? E eu internalizo essa frase como uma estratégia até de negócio. Okay. Então, dificilmente você que está convivendo num ambiente muito pequeno, você vai ter resultados extraordinários. É muito difícil você ter resultados extraordinários quando você está num ambiente que ninguém tem isso. Foi isso que eu vivi durante a infância, durante a adolescência. É muito difícil você viver resultados extraordinários quando ninguém nunca acessou, você não tem referência. Então, você acaba sendo moldado por aquele ambiente. O fato é que eu sempre faço uma pergunta para as pessoas assim que eu cruzo, que é: se você visse agora exatamente uma comida chinesa lá do leste da China, que você nunca comeu, nunca bebeu, nunca viu, alguma coisa assim do tipo, uma comida estranha, agora nesse exato momento, você diria não assim? Como que você vai dizer não assim se você nunca viu, nunca cheirou, nunca desejou, nunca percebeu, nem sabe da existência daquilo, cara? Exato. É a realidade eu acho que essa é a real escassez de um ser humano. Eu uso uma frase também, que é: mude a sua mente, mude seus resultados. Okay. A Bíblia diz em Provérbios, algo que foi assim, um divisor de águas na minha vida, que a alma se torna aquilo que ela pensa. Né? Você se torna aquilo que você pensa. Então as religiões, elas divergem em vários aspectos. Perfeito. São polares em vários aspectos. Mas é curioso que a maioria delas convergem nesse ponto, que você se torna aquilo que você pensa. Você se torna aquilo que você pensa. Quando eu me debati com isso em Provérbios, isso foi muito... me gerou uma inconformidade. Você estava falando aqui no Esquenta da inconformação, né? Isso me gerou uma inconformação, porque eu falei: nossa, então eu me torno aquilo que eu penso, né? Eu posso me tornar aquilo que eu penso. Ao mesmo tempo que isso é libertador,
Era isso que eu precisava numa época dessa. Que eu não poderia depender de governo, eu não poderia depender de parente, eu não poderia depender de vizinho, eu não poderia depender de nada. Eu precisava de alguma coisa que só dependesse de mim. Então, quando eu li Provérbios 23:7, eu lembro até hoje, eu era um adolescente, que você se torna aquilo que você pensa. Eu falei, cara, eu tô com uma ferramenta poderosa na mão. Então, né, eu comecei a entender que é o que você está falando. Que a tua mentalidade, quando você nem acessa a sua capacidade de visualização mental, não pode acessar algo, jamais você vai, de fato, materializar aquilo. Não vai porque ser, nem não é sequer concebível. passa na sua consciência. Exato. Né? Eu falo que você não sabe que não sabe. Então você está completamente inconsciente. É o caso do que você falou, o homem que... Imagina jogar um homem aqui nesse mundo agora, que não tem consciência de passado, presente ou futuro. O que é a consciência? O que esse cara vai pensar? O que esse cara vai pensar? Que remorso, que sentimentos que ele vai... Que exatamente. Então, dificilmente, dentro desses ambientes de plena escassez, isso forma as suas crenças, porque é plena escassez. Então você vê um pai desempregado e isso é normal, você convive ali com a mistura bem escassa, vamos comer, vamos dividir ali, o seu vizinho também, a violência não parece já algo normal, a prostituição, né? Eu lembro que muitos amigos na adolescência já tinham filhos. Isso parecia comum ali na adolescência, uma jovem, né, com 15, 16 anos já tendo filho. E isso influencia, parece normal. Por quê? Porque não acessaram outras realidades. Então, se a pessoa não visualizou algo diferente, jamais ela vai até desejar. E aí eu tive uma vantagem nesse aspecto. Eu sempre morei com meus avós e eles eram de uma religião que lá não permitia, naquela época, ter televisão. Tá. Não permitia por conta da fé, da disciplina lá, como que fala? Da doutrina. Da doutrina. Que falavam que era doutrina. Isso é pecado e não sei o quê. E eu tinha que seguir isso. Isso acabou sendo uma vantagem. Porque ao invés de eu perder tempo ali na televisão, eu ia para livros, eu ia acessar outras coisas. Isso acabava mexendo com a minha visualização mental. Isso acabava, o livro ele tem esse poder. Cara, de enquanto você lê ele, você sai daquele tempo presente, você começa a imaginar as coisas. Você já percebeu isso? Pô, tá louco? E você sabe que teve o episódio anterior ao seu, que é o da Miriam, ela fala que ela descobriu o empreendedorismo quando ela leu um livro. Então. E o pai dela era catador de papelão. Hoje ela é dona de uma agência de viagens corporativas chamada On Travel. Olha, cara, isso, espetacular. Olha, você é a segunda pessoa que, e isso a gente não tinha falado no Esquenta, que fala que a leitura levou para uma jornada de imaginação e de desejo que talvez a sua realidade natural não permitia, né? Se eu não me engano, tem uma frase de Einstein que ele fala que a imaginação, a criatividade, ela é mais poderosa do que a inteligência. Então, você imagine isso. A imaginação, a tua capacidade de visualização daquilo que não existe, pode fazer você acessar. E é louco isso, porque eu sou eu sou um adepto da coragem do Walt Disney. Quando ele fala, se você pode sonhar, você pode realizar. Esse desejo, essa busca. Não, e isso fez muito sentido para mim. Tanto que o irmão do Walt Disney, quando ele foi entrevistado, Walter Disney, né, porque o Walt Disney, apesar de ele ter projetado todo o resort, ele morreu antes da inauguração, né? E aí perguntaram para ele, né? Uma jornalista perguntou para ele, pro irmão dele, né? Falou, nossa, a gente tá vendo tudo isso daqui, todas essas maravilhas, pena que ele não pôde ver isso, né? E aí ele sabiamente ele fala, olha, engano seu, ele foi o primeiro a ver tudo isso, ele foi o primeiro. Então é um princípio bíblico isso, é o princípio da fé isso. A fé é sobre o que nós não vivemos por vista, né? Nós vivemos, né, sobre o ver. A definição de fé é isso, é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se vê. Então, ao longo da minha trajetória, eu entendi que o invisível faz a diferença na tua vida. Não é o que você vê.
O maior inimigo das coisas que não se vê é as coisas que se veem. Porque elas viram a totalidade da verdade, né? Só imagine, eu vivia num ambiente de escassez, eu lembro que eu ia para escola, pegava ônibus lotado, faculdade. Eu só conseguia viver e suportar isso, por isso que eu falo qual que é o seu porquê, porque você vive no futuro de uma imaginação, que é a fé de que algo pode ser melhor. Então a fé, né? Por isso que eu pego isso como um princípio. Em Gênesis, na criação do mundo, Deus fala: haja luz, e houve luz. Haja firmamento, houve firmamento. Haja águas acima do firmamento. E assim foi a criação. A partir do quê? Da visualização. Aonde que foi primeiro a imaginação da luz, da haja luz? Foi como? Primeiro nasceu na visão do Criador. Né? Haja firmamento, onde que nasceu? Então todo o princípio da criação, o primeiro iPhone, a primeira mesa, a primeira cadeira, o primeiro óculos, todas as coisas, todas, absolutamente todas, é um princípio. Ela nasce primeiro na mente do visualizador. Se não chegar na mente do visualizador, esse podcast, ele nasceu primeiro aonde? Cara, com certeza na sua... Esse é o podcast mais improvável que existe. Na sua visão. Em algum momento, isso nasceu primeiro na sua visão. Fato. Até você fazer as parcerias e começar a materializar. E hoje nós estamos aqui. Então, todas as coisas, né? Ela primeiro nasce na visão do Criador. O que eu acho que é curioso é que quando você... Quando eu fiz algumas formações dentro do campo da inteligência emocional, eu cheguei a uma conclusão que a primeira forma de você trazer para o mundo material aquilo que você pensa ou imagina é talvez no grafite de um lápis e o contato com o papel. É o primeiro ato materializado do seu pensamento, do seu imaginar. O que eu acho que gera, vivendo num país de escassez alta, somos considerados um país emergente, é que quando você tira da imaginação, entra para os campos das leis universais, o tempo, a gravidade, e todas essas coisas que eu acho que a imaginação ela não tem limites. Não tem. Já quando você traz para a realidade, existe uma necessidade de adaptação da imaginação, entender que existe um processo de criar, existe um processo de maturar, existem os erros que talvez não sejam percebidos no imaginar. E isso é muito presente na natureza. Isso é muito presente na natureza. Então, tudo que está presente na natureza, antes de existir, ele teve na concepção divina da criação. Eu dou muito exemplo da semente. A semente, uma árvore, antes de gerar frutos poderosos, primeiro ela foi o quê? Uma simples semente. E aí ela passa por esse processo. Né? Só que nesse processo, se ela cai numa terra árida, seca, né? O que vai acontecer? Ela, por mais que ela tenha potencial, ela não se desenvolve. Então eu vejo muito isso, né? Você falando um pouco ali mais do lado do país, social, eu vejo muito isso, muito potencial em terras áridas, que não é capaz de florescer, não é capaz de gerar frutos, não é capaz de gerar resultados. As mecânicas do país não são florescedoras, ela não dá isso. Hoje eu atuei, né, no Sebrae, né? Eu era consultor do Sebrae, ajudava muitos empreendedores lá. Okay. E a gente percebia isso. Muitos empreendedores com muita força de vontade. E só a força de vontade no empreendedorismo não é o suficiente. Você precisa também de estratégia. Né? Eu sempre dou um exemplo que uma tia minha falava o seguinte: olha, você mexe com essa parte aí de empreendedorismo, tal, eu queria te pedir um conselho. Estou querendo montar um restaurante. Aí eu falava: tia, mas por que você quer montar um restaurante? Porque todo mundo come. Né? Pô, e por que a gente não monta uma funerária? Todo mundo morre também, né? Eu falava isso. Então, quer dizer, o empreendedor brasileiro, ele tem muita vontade. Perfeito. Só que só a vontade é igual... eu falo que é assim, o burro proativo.
Se amarra ele, ele dá um jeito de se soltar e faz alguma cagada. Se amarra ele, por quê? Porque não foi preparado. Então hoje, a cada 10 empresas que nasce, 8 quebram no primeiro ano. Que então loucura, é esmagador. Muito agressivo, né? E é a lógica. A lógica de quem abre um negócio hoje é quebrar, porque ele não se prepara. Então ele pergunta para quem? Ele vai pedir conselho para uma pessoa que nunca foi de negócio, que nunca teve negócio. Então ele tem muita vontade e pouca força estratégica. E eu não estou falando, né, de business plan, de modelo de negócio. PDCA. Não. Eu estou falando de coisas simples, de testar a sua ideia, de saber se a sua ideia não é escassa, se já não tem muitas pessoas fazendo a mesma coisa. Se a barreira de entrada não é muito baixa, né? Porque aí tem muita gente fazendo, né? Então eu vejo isso, eu vejo uma estatística que também é esmagadora de pessoas tentando, quando a gente falou da terra árida, o Brasil, apesar de toda essas barreiras para se empreender, tributária, de contratação, educacional, é um país que se empreende muito. Tá? Se a estatística não mudou, o Brasil ocupa a terceira ou a quarta posição do país que mais se empreende, mas está relacionado a essa questão da necessidade. É curioso, porque a gente estava falando do espinho na carne. Hoje o espinho na carne que a gente não consegue se livrar é o tributarismo do país. Se você tirasse esse espinho na carne, que loucura. Eu acho que, se eu não me engano, eu acho que os primeiros 4, 5 meses você trabalha pro rei, né, pro governo, né? Então, assim, imagina, é pesado. Eu costumo dizer o seguinte, né? Eu tenho 2 principais negócios e invisto em algumas empresas. Tá. Esses 2 principais negócios juntos, ele emprega aproximadamente 150 pessoas. Okay. Mas no Brasil é caro dar emprego. É caro dar emprego. Na hora que eu contrato um, eu tô tirando emprego do outro. Por quê? Porque você contrata 2 e vem um. Porque a carga tributária é tão pesada que parece que eu estou contratando, e eu dou esse exemplo lá na empresa. Eu falo, não, a gente está tirando emprego de alguém. Quando a gente contrata um, a gente neutraliza outro, porque é tão pesado. Então, você podia ter 2 voando com você, 2 se as cargas tributárias fossem saudáveis. Né? Dessa questão mais tributária. Mas é aí, né? Eu costumo dizer o seguinte, ou você é o leão de savana, que tá ali lutando, e o brasileiro é esse, ou você é o leão de zoológico. Eu lembro uma vez que eu fui pro Vale do Silício, pisei a primeira vez lá na Califórnia, achei incrível, aquelas principais empresas ali, Netflix voando, Uber tava sendo lançado, Google, e eu falei, caramba, meu, olha só, os caras estão voando aqui. Mas e no Brasil? No Brasil ele tem essa força de vontade, mas não tem essa visão estratégica e empreendedora. Então eu faço essa analogia. O brasileiro, ele é o leão de savana, é aquele leão triste, marcado, sofrido. Mas ele é caçador. Ele vai para cima, ele sai, ele não tem a caça pronta. Ele vai sair naquele dia e vai dar um jeito, porque ele está com fome. E ele vai buscar a caça e trazer. O leão de zoológico não. Você passa no zoológico, ele tá com aquela juba bonita, ele se espreguiça, vai esperar chegar a carnona dele. E vai chegar, né? Vai chegar. Então, no empreendedorismo, a escassez é quase, vamos dizer assim, de uma certa forma, quase uma bênção estratégica, porque aí faz o cara ser criativo, faz o cara administrar com recursos escassos, faz, né? Você não tem ali um investidor com dinheiro na mesa, ó, faz aí o que você quiser, né? Você sabe que o meu primo, ele é um fisioterapeuta não praticante, ele falou que ele viajou para os Estados Unidos e ele conversou com alguns fisioterapeutas lá dos Estados Unidos e falou, sabe qual é o melhor fisioterapeuta do mundo? É o brasileiro. Olha aí. Aí foi por quê? Vocês fazem tala com papelão, amarra com barbante, vocês conseguem arrumar uma perna sem ter recurso no hospital público. Então, quando se abre uma vaga para contratar um gringo aqui dentro dos hospitais, o primeiro da fila é o brasileiro. Porque se ele fazia sem ter recurso, você imagina com os recursos que a gente tem aqui. É o melhor.
Não, sem dúvida. Eu faço parte lá do Comitê da Anjos do Brasil, que é uma aceleradora de negócios. Lá você faz rodas de investidores anjos para investir em negócios, né? Legal. E aí eu falo muito isso para os startupeiros, né? Eu falo que a ausência de capital, os recursos escassos, é que vai desenvolver a musculatura empreendedora. De ele aprender, você não tem recurso, você tem que contratar. E aí, qual que é a sua narrativa? Né? Você não tem recurso e você precisa inovar. Como que você vai fazer? Então, essa escassez dentro do empreendedorismo, ela pode se transformar numa capacidade e uma resiliência muito criativa, cara, muito isso grande. Que você tá falando a gente está vivendo isso na pele. O projeto é novo e, normalmente, quando você tem muito recurso, você faz o quê? Você precisa investir em tráfego, contrata um gestor de tráfego. Você precisa de design, contrata um designer. Aí a gente precisa operar a câmera, né, Gui? Contrata um operador de câmera. Cara, a gente aqui tem que se virar, porque o projeto ele é pequeno. É gostoso que seja assim, porque eu acho que essa primeira fase é até importante a gente, às vezes, rejeitar investimento para que a gente crie autoridade na 360 graus. Sim, a partir do momento que você quer a escalabilidade, você vai fora que isso dentro, né? Desenvolve muita habilidades, né? Você mesmo comentou no começo. Vou lançar um curso de gestor de tráfego. Não, tô zoando. É porque eu tô tendo que me virar, arrasta pra cima. Porque então, eu tô tendo que me virar. Mas é o que você falou. No começo você falou, o Gui faz de tudo aqui. Ele opera, edita, tira foto. Quer dizer, é um pouco dessa capacidade brasileira de se reinventar em meio a, principalmente as crises, né? Eu vivi agora. Por isso que você tem que se inscrever no canal. Vou ser chato hoje. Eu vou pedir. Você tem que se inscrever aqui, cara, porque a gente tá dando um puta sangue, cara. Não, são quase 10 horas da noite, o convidado aceita. Você tem que estar com a gente, cara. Porque tem muita gente de verdade que vem aqui. A gente não trouxe uma almofadinha até agora. E eu acho que não tem. A gente quer a realidade do Brasil, trazer. Mais do que isso, é porque assim, é difícil você encontrar propósito no conforto. É muito difícil. Eu nem sei se é possível, viu, cara? Eu falei isso agora, eu já tô até pensando. Falei, não é que é difícil encontrar propósito. Eu acho que não existe propósito no conforto, cara. Tem um escritor chamado Viktor Frankl. Ele fala do livro, o título do livro dele é O Sentido da Vida. Então ele ele era um judeu que viveu a Alemanha nazista, e ele fala o quanto o sofrimento é capaz de te gerar propósito. O quanto que o sofrimento porque no meio da tortura, no meio das coisas, você começa a repensar. Então os fracassos ensinam mais do que o sucesso. Total. Então não tenha dúvida que você aproveita muito mais de um velório do que de uma festa, de um casamento. A Bíblia fala isso, né? É melhor um velório do que um casamento, porque o ser humano, ele só se... Eu acho que é aí que existe a questão do desenvolvimento social, que é o que você falou nos bastidores, que é o ser humano, ele tem a capacidade de processar o tempo e entender a jornada do tempo. E o ser humano que ele não tira tempo para processar o momento, ele vive numa eterna inércia. Assim, tudo bem, pode não ter ansiedade, mas também não tem comprometimento com nenhuma verdade. Né? E essa conexão daquele que não aprende com o erro, né? Ele continua nos erros antigos, e aí, quer dizer, aí você não tem essa evolução. Não tem. Agora, a partir do momento que você está vivendo, seja escassez ou até mesmo, né, um sofrimento, alguma coisa, você pode ter certeza, você vai sair dali muito fortalecido. Eu costumo dizer o seguinte, né, principalmente para você que está assistindo, que o fracasso não é ser fracassado, é diferente. Você pode ter um fracasso, mas isso não significa que você é fracassado. Então, o fracasso ele pode te ensinar muitas coisas, principalmente nos negócios. Eu já fali alguns negócios. Já fali alguns negócios. Acertou de primeira. E isso voltou com um aprendizado muito forte, né? Nelson Mandela, ele fala isso, eu não perco, né? Ou eu aprendo ou eu ganho, porque sempre aquela situação vai gerar Você não vai te extrair dali Você nunca volta a algum lugar, né? Porque quando você volta, você já não é o mesmo. Já não é o mesmo. Então aquele lugar... Então qualquer situação que você tiver bem consciente em relação a isso, fracassei. Não, beleza, ressignifica, né? É o princípio da expansão do... o corpo, para todo o corpo a gente costuma falar da hipertrofia.
Então, quando você vai treinar na academia, tem o pump, a hipertrofia e tal. Aí eu sempre falo, mas beleza, fica uma semana sem treinar, você murcha. A melhor hipertrofia do corpo que existe é do cérebro é do músculo chamado cérebro. Porque quando ele expande, ele não volta mais. É aquela hipertrofia que ela nunca regride, cara. Você aprendeu a andar de bicicleta, você não desanda. Você aprendeu sobre fazer conta, 2 mais 2, você não esquece mais. O cérebro, ao mesmo passo que ele te castiga, ele é um instrumento e é o músculo mais grato do corpo. Verdade. Isso a gente não olha pra ele. Assim, ele é o único que fala assim, ó, vou murchar, beleza? Ele não vai fazer isso com você, cara. Não vai. Ele não vai fazer isso com você. E não ocupa espaço. E não ocupa espaço. Né? A gente não fala, tem um ditado popular, né, que aprender não ocupa espaço. Então, é bem essa capacidade de gerar essa musculatura mental. O fato é o seguinte: em contraponto a isso, tem a capacidade de você agir com aquilo que se aprende. No empreendedorismo eu falo sempre o seguinte: o que vai te trazer dinheiro pro bolso não é aquilo que você sabe, é o que você faz com aquilo que você sabe. Então a gente também tem uma geração de obesos mentais. É os caras que consomem tudo, é os caras que lê tudo, é os caras que tá por dentro de tudo que está acontecendo, mas ele não move um passo em relação a construir nada. Então, tem esse lado, eu sempre falo, você tem que ter o casamento perfeito entre a sua capacidade, sim, de aprender, né, igual você estava comentando, mas a capacidade de você, o que eu faço com aquilo que eu aprendo? Né, o que eu faço com aquilo que eu aprendo? É o conhecer e o saber. Eu acho que a gente está vivendo uma geração que conhece tudo. Você ouviu? Tá sabendo? Conhece. Conhece fulano? Conhece disso? Conhece aquilo? O saber, que eu acho que é essa gestão da informação. Porque, cara, você pode... Por isso que a gente fala sobre o sábio, né? O sábio é aquele que administra coerentemente a informação de modo a não se tornar vanglorioso, a não se tornar soberbo, sim. E ajuda, repassa isso. Isso é ser sábio. É você repassar e conseguir gerar legado através do conhecimento. Agora, o cara que só conhece... Eu gosto muito de exemplos, né? Você deve ter percebido. Tem um exemplo que mostra muito isso: o sábio e o inteligente. Qual que é a diferença do sábio e do inteligente? Se os dois estiverem andando e tiver um precipício, um buraco, vamos lá, um buraco. O inteligente, ele cai no buraco e rapidamente ele sabe sair do buraco. Agora o sábio, ele evita o buraco. O sábio é aquele que ele já está sempre um passo à frente, ele sabe o que vai fazer com o saber, né? Ele fez uma gestão de tempo, uma gestão de... Já avaliou e falou, putz, se eu cair aqui é BO. Eu não vou... Então o sábio, ele evita problemas, né? Tem um cara inteligente, ele resolve problema. O cara é bom de resolver problema. Eu amo problema, eu resolvo problema. Né, startup, cara, agora... Me dá problema. O sábio, ele evita o problema. O sábio, ele é o cara que ele é capaz de usar, né, a capacidade analítica dele e falar, cara, isso aí vai dar um BO. 2, 3 passos à frente. Né? Isso daí, sempre. O duro da sabedoria é essa solidão, né? Porque o sábio vai falar uma coisa, a gente vai falar, imagina. É porque a gente não tem a capacidade dele. Minha avó sempre falava assim, vai sair, leva o guarda-chuva. Eu falo, não tá sol. Não é possível. Não leva. E não levava. O que acontecia? Dava um toró, velho. Não sei o que ela tinha, velho. Mas dava um toró. Mas esse é o princípio da sabedoria, cara. O princípio da sabedoria é se previna, se prepare. Faça gordura, tem que ter uma gordurinha. É o princípio da estratégia de negócio, né, cara? Provisionamento. Analisa. Seja prudente, só isso. Então eu não sabia se ela tinha alguma conexão com os deuses pra fazer chover, cara. Mas, leva a blusa de frio. Vai tá sol. Véia do caramba. Vai tá sol pra caramba aí, meu. Mas aí virava o tempo, quer dizer, a sabedoria, ela pressupõe você estar preparado já, né? Você analisar cenários futuros e falar, cara, e se chover? E se ficar frio? Então, como é que eu reajo nesse Como que eu reajo, né? E aí essa capacidade
da sabedoria das ruas é essa, meu. Então faz, né? Cara, me fala uma coisa. Você estudou em escola pública e tal, papapá. Quando que você percebeu... Quando que foi assim que você falou assim... Você, não sei se já foi funcionário em algum momento. Sim, você já fui bastante. Mas quando é que você... Porque você é de um mercado bem específico. Mercado de óleo e gás, é isso? Sou. A maior parte, a densidade do seu trabalho é isso, eu sou do mercado industrial, né? Eu vivo nesse ambiente focado ali. É imenso, né? Mas para quem tá assistindo, talvez, né? É até curioso, mas eu tô mais focado no nicho de óleo e gás, papel e celulose, desse tipo de engenharia. Eu sou engenheiro mecânico, sou de exatas, ok. Né? Eu sou de exatas. 01, né, cara? 01. E aí... O Senai me ajudou muito, porque quando eu fui para a indústria, eu só sabia que eu precisava melhorar. Né? A minha esposa está aqui, a Juliana, está aqui nos bastidores, né? Ju, um abraço. E quando eu comecei a namorar, que ela é minha primeira namorada. Caraca. Minha primeira namorada. Com 15 anos a gente começou a namorar. Então imagina, isso mudou muito a minha vida. Isso mudou muito. Porque, eu era meninão, tava nem aí com nada, cara. Eu queria saber de pipa, bolinha de gude. Eu gostava de música, então tava sempre com o violão na mão, tal. Eu queria saber disso. Quando eu comecei a namorar, aí começou a me vir algumas preocupações, cara. Parece que é simples, mas eu falei, e agora? Pra mim, né, pagar um sorvete, pra me levar pro cinema. E pra comprar aliança? Pra me comprar aliança, tal. Então essas preocupações que eu não tinha... surgiram. A Juliana começou a me trazer. E disse, haja preocupações, e ouve, né? Preocupações, e ouve. E aí foi aí que eu comecei a tentar me virar. E aí falavam isso, na indústria, quem trabalha em metalúrgica ganha bem. Já ouviu falar? Os caras antigos falavam muito isso. Caraca, eu era louco fazer mecânica de usinagem no Senai. Então, eu nunca também, consegui passar numa prova. Falava, quem entra nessas empresas aí, automobilística, montadora, o cara trabalha 30 anos lá e faz a vida lá. Eu ouvia isso ali, né? Eu falava, cara, mas como que faz e tal? E você sempre tem alguém ali que já trabalhou com isso e tal. Aí eu acabei caindo no Senai. Lá, caindo no Senai, eu fiz o curso técnico em metalurgia. Então ali foi a minha mente começou a abrir para essa área da indústria. Eu comecei a entender como as empresas funcionam, a transformação dos bens. Eu via que era uma área que, sim, realmente proporcionava essa questão de uma estabilidade financeira. Então eu comecei a seguir uma carreira ali. Aí saí do Senai, fui para uma engenharia, trabalhei muito para os outros, trabalhei em empresas metalúrgicas, inclusive grandes multinacionais. Legal. Tive a chance de trabalhar, pegar uma experiência. E é o que eu te falei, apesar de ter esse instinto, esse dom para o empreendedorismo, eu estava ali, eu sabia que eu queria um emprego, queria um bom emprego. Então, você queria ser o melhor, mas talvez para alguém. Isso, trabalhando então pra alguém. nessa fase eu jamais pensava em ter negócio. Tá maluco. Eu tava pensando em estudar, me capacitar e trabalhar. E foi isso que aconteceu. Aí eu fiz curso técnico, me formei em engenheiro, fiz pós-graduações e fui trabalhar para os outros. Então eu trabalhava nessas empresas, tal, ganhava muito bem, até que um dia me veio a oportunidade de empreender. E aí eu fiquei entre a gaiola de ouro, que eu falo que o corporativismo é uma gaiola de ouro. Então, às vezes você tem carro, você tem bônus, você tem salário, você é CLT. Tem status também. Tem status. Que a marca por trás é forte. Marca por trás. E aí me veio a oportunidade de empreender, eu tive que decidir. Né? É a famosa situação, você quer sair da gaiola de ouro ou não? Ou ter a sua liberdade. E até uma gaiola de ouro continua sendo uma gaiola, né? Pô, então, tá louco. você fica preso ali. Então, nessa hora eu tive que tomar uma decisão e aí eu fui para onde a coragem bateu mais forte. Caraca, então, aí rompeu. Aí eu rompi, montei o meu primeiro negócio, que é a Líder. A Líder tem 15 anos, eu tenho 39 anos. Então eu comecei
cedo ali com a Eu te dava né? menos. Oi? Eu te dava menos. Sim, sim. Dava menos. Eu sei que você tinha minha idade, 34, 35. Aí, ó, aí, pessoal, aí, ó, tá vendo? Mas tem uma estratégia, né, que eu sempre uso essa estratégia. Não é o caso agora, Tá. Mas você vai no médico, o médico, quantos anos você tem? Eu falo, tô com 50. Ele, ô, você tá bem, hein, cara? Nossa, você cara. precisa de um elogio, você dá o gatilho pro cara te elogiar. Você tá bem pra caramba. Aí eu falo, doutor, e se fosse 38, 39? Aí você já rodou sem óleo. Aí você já estaria acabadinho, né? Você sabe que a minha esposa, ela fala assim, eu nunca sonhei em casar com um homem mais novo que eu. E eu tenho um ano a menos. Eu tenho um ano a menos que ela. Ela falou assim, eu nunca sonhei em casar com um homem mais novo que eu. Falei, aí Deus foi lá e me envelheceu pra eu parecer que eu sou mais velho que ela. Aí eu rodei com o pneu baixo, com um pouco óleo. Deus realiza sonhos, viu, amor? Rodou murcho, né? Mas me judiou também. Não, mas você tá bem. Você tá com quantos anos? 34. Não, você tá bem pra caramba, Você tá bem. Pra uns 50, você tá bem. Pô, você tá bem pra caramba, hein, meu? Com 50, você tá bem. Achei que você tinha 80. Tô brincando, mas você tá bem, cara. E aí, logo cedo eu comecei a empreender. Então, a Líder, que é um dos negócios que eu tenho hoje, ela vai para 15 anos. Então, eu comecei a empreender, eu era muito novo. Empreendendo num ambiente complexo, né? Que é a indústria. Então, os meus subordinados era cara, meu, de cabelo branco, cara que já tava rodando e era difícil liderar, né? Foi nessa hora que eu fui mais para a parte. Hoje eu nunca engenhei nada. Sou engenheiro de formação. A empresa é na área de engenharia. Tá bom. A Líder, ela atua como inspeção e auditoria em equipamentos. Então, todo equipamento que vai para uma Petrobras, que vai para uma Shell, passa por algum técnico nosso para ir lá e falar, olha, isso está aprovado, isso está reprovado, isso pode, isso não pode, uma alta responsabilidade. Pô, tá né? maluco, cara? E aí, empreender nesse ambiente complexo me deu uma boa bagagem. E hoje eu tenho esse propósito aí de ajudar empreendedores, eu trabalhei um pouco lá no Sebrae, de ajudar essas pessoas a errar menos, né? Por isso que é uma consultoria. Pegar esse pacote de erros que eu já tive e falar, cara, aqui, ó, isso aqui você não precisa errar. Que legal, cara. E você tem a Líder, aí você tem uma outra também. Isso, cara, isso, né? Então, assim... Pegou gosto pelo negócio. Não, eu gosto de sofrer, né? Eu falei, cara, eu gosto de emoção, então... Adrenalina, né? Então, assim, depois de já 6 anos na Líder, aí eu montei, aí na Líder eu não tenho sócio, né? Aí na Protect, que é uma empresa de revestimento industrial. Então lá a gente faz pintura em peça também, galvanoplastia, sabe? Cobre, essas coisas assim. E aí depois de 5 anos da Líder eu montei a Protect também. Caraca, né? É um outro negócio... Uma fábrica, né? E a forma de empreender é outra. A galera tá ali e tal. E aí todo esse know-how me deu capacidade de mentorar empreendedores. Então eu sou investidor anjo em alguns negócios, de outros segmentos. Eu tento diversificar até para trazer essa capacidade de compor meu repertório. E de olhar para fora, que é importante. De olhar para fora, né? Porque aí hoje nessa questão de advisor de startups, então eu tenho um portfólio de startup que tem fintech, que tem agrotech, que tem construtech, que aí te gera, né, uma capacidade dinâmica de entender como os negócios funcionam. Aí você começa a trazer, né, inovação para outros negócios que você tem a partir dessas experiências. Te tira da zona de conforto constantemente, né, cara? Pra caramba, porque você tá vendo ali. E hoje o startupeiro, o empreendedor que está captando, que está buscando capital, ele não olha só pro dinheiro, né? Ele olha para a capacidade que você tem. O smart money, a sua capacidade de agregar valor no negócio. Eu quero você comigo no negócio. Então tem muitos negócios que eu já recebi propostas que, cara, não, é pelo network. Você vai trazer network que pra gente é importante dentro do ambiente que você está convivendo.
né? Vai trazer, poxa, meu, você já viveu problemas que a gente não tem tempo de errar nesses problemas, então vem pra cá. Então, essa é um pouco da dinâmica ali do dia a dia ali da minha vida. O Deco, que assim, eu considero meu mentor, assim, mesmo à distância, pouco tempo que ele tem, às vezes que eu conversava com ele, mas é um cara que eu admiro bastante. Hoje ele tá como head de growth da CIMED. Eu fui presidente da Johnson & Johnson por 12 anos, mais ou menos. O Deco, ele falou, você sabe o que é sucesso? Ele falou, sucesso é você estar a 2 pessoas da pessoa que você deseja estar. Olha aí. Eu falei, como é que é isso? Ele falou, vamos supor, você quer conhecer o Pelé? Você tem um amigo seu que conhece o Pelé. Isso é sucesso. Ele falou, no dia que a sua vida, em qualquer instância, estiver a 2 pessoas do que você precisar, você está num caminho de sucesso. Fora isso... Eu concordo muito com ele, essa capacidade do network. É o network. É o nível... E aí você vai traduzir isso, o que é o network? É a sua capacidade de acesso. É isso aí. Você precisa de carro? Não. Você precisa de acesso. Você precisa de casa? Pensa bem, você precisa de casa? Não, você precisa de acesso. Cara, e isso é tão verdade que, por exemplo, quem nos conectou foi o Aprígio. Dependendo da pessoa que te convidasse, você não viria. Sim. Porque você tá numa agenda tão maluca, só que o acesso, a qualidade da ponte é tão bem construída que vem, né? Diminui muitas casas. Sério? Porque o Aprígio, né? Inclusive um abraço aí pro Aprígio. O programa que vocês fizeram foi espetacular. Legal, um abraço, viu, meu irmão? Amo a sua vida, uma referência o Aprígio pra gente. Mestre. E aí você encurta passos. Total. Porque aí não precisa explicar. Ó, Felipão, o Giovanni montou um trabalho super top de propósito, eu lembrei de você. Meu, tá certo. É só pedir pra ele falar. Então não tem. Então você vê com uma capacidade de network, ela faz você filtrar algumas coisas. É porque você confia na capacidade de julgamento do Aprígio, sabe que ele não vai te botar numa enrascada. Não vai. Então, assim, não tem essas. Aí nós se tratamos desde o início como velhos conhecidos. É engraçado. Por quê? Isso. Porque essa conexão, ela é uma conexão que veio por uma ponta de altíssima qualidade. Exatamente. Então não vai ter fria. Agora imagine você expandir nessa rede para uma base de negócios muito ampla. Então isso se torna um ativo, né? Isso se torna um ativo. Então ao invés de... Cara, você... Igual ele deu exemplo, cara, você começa a ter acesso. Preciso disso, eu tenho acesso. Preciso daquilo, tenho acesso. E vou te falar, pelo amor de Deus, gente, filtro que eu vou falar aqui. Eu não sou adepto e também não tenho nada contra, mas o princípio da maçonaria foi esse. Sim. O princípio da maçonaria, eu conheci um dos grã-mestres aqui, não vou citar o nome, mas eu conheci um dos grã-mestres que ele é médico, doutor, assim, gente da melhor qualidade. Ele falou assim... O princípio, quando começou, foi com que as sociedades destruídas ou limitadas, quando recebessem a maçonaria, elas pudessem pulverizar a mão de obra. Porque lá tinha um engenheiro, tinha um doutor que pudesse repassar a profissão, repassar o seu saber para as pessoas que estavam ali, para que elas conseguissem ser autônomas e conseguissem gerar. E era bonito, né? Não, demais, hoje eu não sei, mas demais. Eu tenho um projeto que chama Empreendedores do Reino. Tá. A mentoria Empreendedores do Reino, ela busca criar essa comunidade sem fazer a acepção de negócios, mas ela fomenta você fazer negócios de cristão para cristão. Tá bom. Então, você falou ali do princípio da maçonaria em relação... Eles têm muito essa fidelidade entre eles. E eu busco trazer isso, tanto que eu chamo lá no Empreendedores do Reino, que é a economia da comunhão. Por quê? Porque os cristãos, eles não fazem negócios entre si. Os judeus fazem isso há séculos. Então... Só entre eles. Às vezes ele está lá participando da mesma comunidade cristã, da mesma igreja, dentro de tudo, mas ele não sabe o que o irmão dele faz. Ele não sabe o que o irmão dele faz. Às vezes é um advogado bem-sucedido, não sabe o que faz. Às vezes é um médico bem-sucedido, às vezes tem um negócio, é um contador, tem uma empresa de contabilidade, tem uma clínica de estética, mas eles não falam de negócio. Falar de dinheiro e negócios na igreja foi um tabu por muito tempo. Falar de forma inteligente, não estou falando da captação
né, de recursos aí, de ofertas e tal. Estou falando de como trabalhar esse ecossistema. O projeto Empreendedores do Reino, a gente busca isso. Busca isso, de falar de negócios dentro da igreja. Curioso. Às vezes isso, você né, tem soluções ali dentro da tua... Pô, tá louco, do teu lado, né, cara? Do teu lado, cara. Tá, do teu lado. loucura. E pessoas que vamos partir dos mesmos valores, dos mesmos princípios, da mesma ideologia, da mesma crença. Então, isso norteia a forma como você faz negócio. Total. Né? Você fala, poxa, é um cara que participa da mesma fé que eu. É o que você falou, curta o caminho de algumas avaliações que você vai ter que ter e tal. É igual quando você contrata... Tem empresa que ainda puxa a capivara do cara pra saber se o cara tem um histórico criminal, essas coisas. Olha que trabalho que dá, porque quando você tá lidando com um desconhecido, 100% desconhecido, como você é trabalhoso. O Thales Gomes lá do G4, esses dias eu vi um corte dele falando uma coisa bem interessante. Ele falou, eu gosto de contratar cristão, de crente. Aí o host lá do podcast falou, mas por quê? Ele falou, cara, porque geralmente esse cara aí tá na idade de 24, 25 anos, ó, acabou de casar. Esse cara, ele quer saber de trabalhar, de ganhar dinheiro, porque ele constituiu a família dele, casou novo, vai ter filhos, e o cara tá na batalha pra... Eu falei, mas faz sentido pra caramba. Porque é a cultura da igreja. É a cultura, né? Então, esse projeto Empreendedores do Reino visa muito isso, de estimular o cristão pensar, falar negócios, né? Você é músico, não é músico? Sou. Cara, se a gente pegar de 100% das bandas profissionais aí do Brasil, dos estúdios, quantos por cento dessas bandas não são compostos por músicos de igreja? Pode pensar. Vamos pegar os Estados Unidos, né? Que a gente vai pegar esse cara, qualquer complexo, mas 99,9% dos grandes músicos dos Estados Unidos foram formados. A educação musical dele vem de onde? Culturalmente. Da igreja. Da igreja. Cara. É da maioria das vezes. Então, assim, é um celeiro de talentos em diversos formatos, né? Tá aqui um cara que tá falando que não frequenta igrejas, mas eu sou obrigado a concordar que socialmente e potencialmente para a sociedade a nível de gerar valor, não é uma questão só de ser igreja, é a questão daquilo que eu queria entrar agora. Eu vou pegar a ponte, ó. Vou pegar essa ponte agora. A igreja, assim como o futebol, tem um poder de construção de comunidade violento. Porque tem rituais bem fidelizados, tem símbolos e tem crenças extremamente similares. Então, na verdade, eu não vou pensar em igreja, eu vou pensar em ambientes religiosos. Eles têm esse poder. Quando você falou que, cara, um dos seus trabalhos hoje, no momento que você está, é o fortalecimento de cultura, mas uma coisa que você me trouxe que é uma das coisas que normalmente é uma resposta avessa a que eu faço dos empreendedores quando eles estão criando cultura, que é, você já tem o propósito claro da tua empresa. Como que foi essa jornada para você, empreendedor, conseguir parar para pensar sobre isso? Quando é que você falou assim, cara, eu preciso tirar tempo, porque o sucesso da organização depende do norte que eu vou dar para ela, e esse norte é muito profundo. Quando eu comecei a empreender, o recurso era escasso. Tá. Então não tinha como contratar alguém para dar um bom salário, para dar um cargo. Ó. O cara olhava para mim, era eu e ele. Eu falava, pô, se o dono da empresa tá com a mão na graxa, o que eu vou ser? Você o quê? Como você convence esse cara? Como que você convence sem salários exorbitantes, sem condições? Como que você convence esses caras? Então, as primeiras contratações que eu fiz, eu percebi que ninguém tava... Vinha, falava, a líder e tal. Mas quantos funcionários vocês têm? Então aqui... eu. Diretos ou indiretos? Tem eu também. Então era nessa pegada. Quando a minha ficha caiu, eu falei, cara, eu não tenho que vender emprego para esses caras. Eu tenho que vender um propósito. Eu tenho que vender uma missão. Então eu defini a missão da líder e aí a minha narrativa mudou. Falei, cara, você quer fazer parte do movimento que vai mudar o mundo da inspeção? Você tem a chance agora de fazer parte desse time. Você quer passar pro lado de cá e me ajudar a construir essa história, ou você
quer mais um só emprego. Mais um... Os caras, pô, não, tô com você, o que eu tenho que fazer? E aí eu entendi que uma empresa com propósito faz a diferença, irmão. Mais fácil até de vender a ideia, né, cara? Não, total. E ainda mais quando isso é genuíno. Então, eu tenho um cara comigo desde a fundação da empresa, que não me larga. Já passamos crises, porque os caras acreditam no propósito e na missão da empresa. Caraca. Eu acredito que uma empresa ela só vai crescer de forma sustentável se ela tiver alicerçada em missão, propósito e valores. Então, na hora que eu entendi essa dinâmica, muito cedo já do negócio. Então, eu falei, cara, eu preciso criar pessoas que queiram mudar e é o nosso, de fato, de forma genuína, é a nossa narrativa e a nossa congruência de agir conforme essa prática. Então, de fazer a nossa missão, os nossos valores acontecer na prática. Nós temos 3 simples valores. Tá. Honestidade. Parece uma palavra muito simples. Honestidade. Fazer a coisa certa lá na líder não é uma escolha. Tem que fazer. Honestidade. Não conseguiu falar com o diretor, não conseguiu falar comigo, não conseguiu falar com o seu supervisor, faça a coisa certa. Faça o que é honesto. Como se fosse pra você, né? Faça o que uma pessoa honesta tem que fazer. Só escolha o certo, que eu vou sustentar você. Eu posso estar em qualquer lugar, mas vamos perder um contrato. Mas por quê? Ele agiu de forma honesta? Agiu, nós vamos perder. Ele foi honesto? Foi. Ele seguiu o principal valor da empresa. O nosso segundo valor é a aprendizagem. Seja capaz de aprender. Em meio à crise, seja vanguarda em tecnologia, esteja sempre à frente do seu aprendizado. E por último, a atitude. Tá. Seja protagonista. Seja protagonista. Não espere alguém te pedir alguma coisa. Então nós temos esses 3 valores. Honestidade, atitude e aprendizagem. Esses 3 valores é o que compõe um pouco da nossa cultura lá na Líder. Então essa missão, ela nasce de fazer esse movimento de querer mudar o mercado mesmo, de forma genuína. E dá muito certo, cara, dá muito certo. Dá muito certo. A gente não tem aquela... 6 valores. Tanto que a gente fez um exercício tão legal, cara. Na época que foi para criar os valores, eu falei assim, não é o valor do dono. Então, geralmente é assim, os valores do dono. Como a empresa já estava formada, eu falei assim, ó, cada um vai falar o valor que ele não abre mão, é o principal valor. Que eu vou bordar uma camiseta, eu vou silcar, vou estampar uma camiseta com esse seu valor. Aí a galera, integridade, o outro, ética, e aí foi surgindo. Tá. Verdade, protagonismo. Aí eu peguei e estampei. Cada um e foi com toda a sua. sexta-feira a gente usava até sedimentar os nossos valores. E aí a gente percebeu que a maioria dos valores se convergia para esses 3. Tá bom. E honestidade, integridade, verdade, tá ali. A gente pegou honestidade. E aí a gente compôs esse trio, essa trindade. Eu gosto tanto do número 3, da trindade perfeita, que eu tenho 3 filhos, né? Então eu falo, você olha para o universo, você vê a trindade presente em tudo, né? Terra, água, fogo, na música, harmonia, melodia, ritmo. Em tudo você vai ver essa trindade. Então aí eu tenho lá em casa Elisa, o Noah e o Anthony. Então assim, essa trindade eu trouxe lá para os valores também, de vez de a gente ter 5, 6, 7 mais valores, fácil de explicar, mais fácil, prático, cara. Porque às vezes a gente enche tanto, até pedagogicamente falando, se você perguntar para um colaborador da tua equipe quais são os valores, ele não vai ficar Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Não tem muita conversa, verdade, não. Mais um aí, e tal. E é curioso isso, porque eu acho que você já deve... lógico que você já percebeu isso. Tudo fica mais fácil a partir dessa definição. Com quem você faz contrato, com quem você não faz, quem você contrata, quem você não contrata, quem que você quer para ser seu sócio, quem você não quer para ser seu sócio. Toda espécie de... O marketing, a galera do marketing, com isso eles voam, né, cara? Porque eles falam, isso é uma coisa que a gente deve comunicar. Isso a gente não deve comunicar. Deve ser muito mais gostoso de trabalhar. Cara, ajuda muito a tomar as decisões, né, cara? Louco. Demais. Eu vou emendar agora. Agora é aquela hora, daquela conversa que a gente teve de fora. O Gui nós vamos estrear um quadro aqui, que é um quadro que
que aí, Bulhões, se você estiver assistindo... Aí, Bulhões. Você fez isso. Você fez isso. A culpa é do Bulhões? A culpa é do Bulhões. Quase que a gente colocar a culpa nele. A gente vai estrear um quadro aqui, que ele é um quadro quase que filosófico, mas ele é um exercício que a gente aprendeu com o Simon Sinek, que é o Golden Circle. E eu queria simplesmente, quando o Gui olha a fogueira, hein? Olha a fogueira. Na hora que o Gui colocar aqui, que vai aparecer, apareceu aí pra vocês, vocês estão vendo na tela. Né, velho? Você só pensa. Do nada aparece. Aí, obrigado, Gui. Eu queria que você explicasse isso da sua vida, cara. De resumo da nossa conversa aqui, o que você faz hoje? Qual que é o resultado daquilo que você faz hoje na sua vida, como profissional, como empreendedor? O que você faz pra galera entender? Se for fazer essa conexão com o propósito, tá. O que eu faço? Porque tem muita questão das ferramentas que você usa, mas você usa para quê? Tudo converge simplesmente para uma única coisa. Tá. Eu preciso fazer você entender que você é muito mais do que uma existência. Perfeito. Você precisa honrar a sua existência. Você não está aqui à toa. Ah, Giovanni está aqui à toa? Não. Não está aqui à toa. Você não nasceu nesse mundo com a sua idade, nesse espaço geográfico do Brasil, com a família que você tem, com as habilidades que só você tem. Perfeito. Isso não é um acaso. Então, não explodiu um meteoro. O meu propósito, no final de tudo, é fazer você honrar a sua existência. Você saber que você não está aqui à toa. Você, cara... Eu existo para uma finalidade, para um propósito. De certa forma, esse é o produto da sua existência hoje como Felipe Santos. O resto é ferramenta. Você tem a empresa, você empreende, isso, você tem o livro. Que é onde entra, que é o como você faz, né? Como é que você tem, quais são os meios, ações específicas que são realizadas para perceber o porquê? Qual é a forma? Empreendendo, o que você está mentorando, dando treinamento? Tem os negócios que eu uso para ativar propósito das pessoas. Então as pessoas podem ver meu negócio ali e se inspirar e ser um empreendedor, querer fazer diferente, ser um líder, por exemplo. Então tem os negócios, tem a mentoria. A mentoria, no final das contas, ela quer fazer o quê? Ativar o seu potencial empreendedor. Então também é ferramenta. Tem a parte da música, eu amo a música. A Juliana, minha esposa, é uma cantora de mão cheia. Então ela simplesmente canta, eu toco? Não, a gente utiliza isso, as ferramentas, para transformar a vida de pessoas. Perfeito. Então as ferramentas que nós temos são várias. A nossa família é uma ferramenta. Alguém pode olhar ali e se inspirar, falar, nossa, eu quero ter uma família como essa. Os negócios é uma ferramenta. Os dons e talentos é uma ferramenta. A mentoria Empreendedores do Reino é uma ferramenta. O livro, a propósito, qual é o seu grande porquê? São todas as ferramentas que a gente utiliza para essa finalidade central, ativar a sua existência. Aí vem a pergunta de $1 milhão de dólares, que essa é a... Por que você faz isso, cara? Então, o meu grande porquê, Felipe, qual é o seu grande porquê? E por que você faz isso? Eu entendi que a gente vem para esse mundo e vai sem nada. Você já percebeu isso? Você vem para cá sem nada, cara. E não importa a tua religião, a tua forma de fé. É um princípio para qualquer religião. Você vem para cá sem nada e você vai embora sem nada. Não faz sentido nenhum você acumular as coisas, você ter, você querer, você ser milionário. Blá, blá. Não faz sentido nenhum você querer só capturar. E eu sinto que toda vez que eu cumpro esse propósito de ativar a vontade de existir do outro, do cara conversar um pouquinho comigo e falar, cara, eu gostei, cara, me senti vivo, eu me sinto bem. Te dá uma sensação de rumo direcionado. Eu me sinto grato por existir, eu sinto que eu fiz parte do cumprimento de um propósito. O Papa Francisco, ele tem uma frase muito linda,
que ele fala o seguinte: uma árvore, ela não gera frutos para si próprio. O mar, ele não bebe, o rio não bebe das suas próprias águas. Um pássaro não canta para si mesmo. Tudo na natureza cumpre o seu propósito específico. Então, esse é o meu propósito. É ativar tudo, o porquê. Qual que é o seu porquê? É ativar a vontade de viver. É a pessoa saber que ela não está aqui à toa. Eu não acredito num Deus aleatório. Acredito sim num Deus. Pô, você acredita numa força, numa energia? Não, acredito num Deus, num indivíduo. A persona real. Que ele criou alguém. Que ele falou aqui, ó. Só que ao longo da vida das pessoas, elas perdem essa conexão. A palavra, a frase, o questionamento socrático é: quem sou eu? E eu sempre substituo isso pelo o que Deus me fez para ser. Quando você se conecta com o seu Criador, aí você entende qual que é o seu propósito. Jamais, na minha visão, jamais alguém pode se conectar a um propósito de vida se ele não tem conexão com aquele que o criou. Como que ele vai se conectar com um propósito? Ao longo da nossa vida a gente perde essa conexão. Com as crenças limitantes, com os meios que você vive, você perde essa conexão. E aí com isso você tem a ausência do quê? De propósito. Você tem a ausência de propósito. Felipe, eu tenho muito interesse de descobrir o meu propósito. Eu nem sei, eu faço tantas coisas, mas eu nunca parei. Eu acredito, Giovanni, que em algum momento essa pergunta vai bater na porta de todo mundo. Por que você está aqui? Da onde você veio? Para onde que nós vamos depois daqui? 93% dos casos de depressão no mundo são por disfuncionalidade humana. Então? Casei com quem eu não queria casar, frequento uma religião que eu não acredito, eu moro onde eu não gostaria, trabalho com quem eu não gosto, que é tudo fruto da falta de direção do para onde você vai. Tem tudo a ver, você perde a identidade. Exatamente. Quando você se conecta, por que eu uso a Bíblia? A Bíblia, queira você ou não, a Bíblia é o maior best-seller de todos os tempos, tem uma sabedoria milenar. É inevitável. Isso você não pode negar em qualquer situação. E eu uso muito a Bíblia. A Bíblia, ela é um elo que pode te conectar com o propósito. Ela te conecta com o teu Criador. E aí quando você olha para cima, ao invés de você perguntar quem sou eu, uma pergunta poderosa, né, de autoconhecimento. Mas a partir do momento que você se debruça, ajoelha, dobra o seu joelho e olha para os céus e fala: Senhor, para que o Senhor me fez? Qual que é o motivo de eu estar aqui? O Senhor que deu o sopro de vida. Nesse momento eu tenho certeza que vai vir um poder muito grande dentro de você e você vai começar a honrar a sua existência. Honrar a existência é diferente de viver. Simplesmente viver perambulando. Vive e sobrevive, na verdade você vai viver. Honrar a existência é você entender que a tua vida, não importa como ela esteja hoje, mas ela é um presente divino. É um dom. É um dom. Alguém te deu isso aqui, ó. Cuida disso aqui, ó. Cuida disso aqui, isso daqui se chama vida. Tô te colocando aqui para essa experiência. Você veio para cá sem nada, você vai voltar sem nada. Mas durante essa experiência, faça valer a pena. E é um pouco disso que eu tento fazer. Qual que é o seu grande porquê? O meu porquê é isso. A minha missão se tornou essa. Falo, cara, eu preciso demonstrar para as pessoas que a vida não é simplesmente existir. É você muito mais do que isso. Você honrar e coroar isso. Alguém te deu, imagine você, Giovanni, alguém te deu a vida. Falou, cara, você merece viver. E aí como que você vai coroar isso? Como que você vai honrar isso? E aí você tem suas habilidades, você tem os seus negócios, você tem um de propósito, você tem suas conexões. A partir daí, a tua visão começa a abrir. O livro, ele não tem a audácia de dar o propósito para alguém. É um tema que os filósofos lá atrás já discutiam com muita sabedoria. Quem sou eu para isso? Mas o livro, a propósito, qual é o seu grande porquê, ele só tem uma finalidade: de criar uma inquietude dentro de você, para você olhar para o seu Criador. Dá um choquinho, né? Só fazer assim. É só estar. Opa. E como eu falei, não esquenta. Então o meu grande porquê é isso. Eu acho assim, sabe, Giovanni? Se você tiver um porquê fraco, por isso que eu falo, qual que é o seu grande porquê? Você tem que ter um porquê assustador, um sonho assustador. Tem que parecer impossível. Porque na hora que eu tava lá na dificuldade, se eu tivesse um porquê fraco, você desiste, cara. Se você tiver um porquê fraco,
o seu podcast de propósito, ele não vai chegar lá no episódio 1000, porque o porquê é fraco. Agora, toda vez que você tem um porquê forte, você vai passar as dificuldades. Toda vez que você tiver um porquê forte, vai vir as dificuldades, mas você vai olhar pro seu porquê, ele vai fazer assim, ele vai te empurrar, velho. Ele vai ser um trampolim. Eu dou um exemplo assim, muitas pessoas querem chegar no primeiro milhão, no primeiro bilhão, agora a moda é bilhão. É bilhão, né? Bilhão. E aí isso é simplesmente o que? Físico. E aí quando você conquista isso, eu lembro que eu coloquei essa meta. Eu queria ter o primeiro milhão, Giovanni. Eu queria ter o primeiro bilhão, e não era nas empresas, não. Eu já tinha conseguido isso nas empresas, com faturamento, com equity. Não era capital, eu queria ver a minha conta lá, com 1.00 quanto. CPF. Lá, eu tinha 27 anos, eu queria. E eu consegui. E aí quando eu olhei para aquilo, eu falei, e agora? Beleza, e aí? É porque se você... A gente está discutindo a camada do quê, né? Que é o resultado. Lá, o porquê. O que você vai fazer agora? Por quê? É legal. Ali é um símbolo que você viu, conquistei, poupei, cheguei. Mas, se você tem um propósito por trás disso, você fala assim, ó, eu quero pegar R$1 milhão para alimentar pelo menos 300 mil casas. Aí você tem propósito por trás. Porque no momento que você estiver cansado e falar, mas não quero mais 1 milhão, não. Que aí o dinheiro é o meio, não é o fim, né? Eu não quero mais 1 milhão, não. Tô cansado, velho, dessa empresa. Aí você olha pro seu propósito e fala assim, é 300 mil famílias que você vai alimentar. Aí você tem propósito. Aí aquilo vai te encher, velho. Te dá responsabilidade. Aquilo te dá... Então, tudo que você for fazer, busque o grande porquê daquela situação. Acho que um dos sentimentos que mostram que você está num caminho de um porquê saudável é o senso de responsabilidade. Você não pode ter... É uma coisa interceirizável, né, cara? Você pode ter colaboradores, mas você percebe que se ninguém te ajudar, você precisa continuar tentando, porque aquilo não foi dado aos outros, foi dado a você como eu missão, costumo dizer o seguinte, como missão. E geralmente a missão, ela é muito maior do que o missionário. A visão, ela é sempre muito maior do que o visionário. Então você vê aí grandes caras como o Walt Disney, ele se foi e aí a visão continuou. Silvio Santos se foi agora, a visão e a missão está continuando. Então o teu grande porquê... Felipe, você acredita que a gente pode ter vários propósitos? Olha só, as pessoas confundem objetivos, metas, propósitos. Faz uma salada disso. Cara, isso tá nos meus stories. Até tá nos seus stories? De ontem, porque tem... Obrigado por contribuir, porque existe uma confusão. Motivo de existência com o que eu quero alcançar, é diferente. Exato, e aí eu costumo dizer o seguinte, tenta buscar propósitos nas coisas que você está fazendo. Você pode ter o grande porquê ali, pá. Mas dentro do seu podcast, qual que é o seu porquê? Qual que é a razão da existência dele? Na tua família, eu falo muito, né? Minha esposa está aqui, a Juliana me ajudou muito no senso de propósito. 99% de tudo que eu sou é por conta dessa mulher. Porque ela me deu senso de propósito. A tua família, Benjamin de Israel, ele diz isso. Fala, nenhum sucesso no mundo compensa o fracasso familiar. E você que está no empreendedorismo e está me ouvindo, você tende a correr, você tende a querer crescer, você tende a querer ficar até altas horas no trabalho. Eu ia quebrar minha família, cara. Workahólico. Eu sou um workahólico até hoje. A Juliana que luta contra isso, cara. O homem, ele tenta... É um negócio ali, porque eu desejo, eu quero fazer, eu quero ver a realização. O homem é programado para construir, e essa construção ela é infinita, né? Infinita, e a Juliana é esse ponto de sensatez ali na minha jornada. A sabedoria da casa. É a sabedoria total de falar, respira. A vida é muito mais do que isso. No próximo episódio, a sabedoria com a Aí, então... eu tento usar esse exercício, sabe, Giovanni? Ponha propósitos. Você pode ter o seu grande porquê, né?
Não estou aqui, né, para dizer regras de como tem que viver. Você pode ter seu grande propósito, mas dentro das suas atividades, comece a encontrar os porquês que estão lá. É porque existe a grande complexidade da coisa, principalmente quando a gente fala da conexão com o Eterno, com o Criador de todas as coisas, é que existe sim a missão individual que lhe foi dada, mas a partir do momento que você constrói família, você tem responsabilidade sobre o propósito deles também, criar caminhos para que eles também, por exemplo, seus filhos. Você não pode anular o fato de que a partir do nascimento deles nasce também um novo propósito sobre a Terra. Existe o divino genérico ali que pode conectar vocês, mas tem a individualidade dele. Você é responsável em garantir que em algum momento eles possam ter a clareza de que eles estão aqui para exercer alguma coisa similar à sua, no sentido de ter que cumprir com alguma coisa, mas talvez um vire, sei lá, missionário no Cazaquistão, mas você precisa gerar esse meio, assim como seus avós geraram para você. Com certeza. Esse é uma outra divisão da missão do seu legado. Por isso que eu comento de você encontrar os porquês. Um maior exemplo de missão e de propósito é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele teve a maior missão, que era resgatar o homem do pecado, a humanidade, trazer a redenção para a humanidade. Isso é uma missão incrível. E aos 30 anos, quando Jesus começa o seu ministério, ele entendeu isso. Né? Eu vi agora um corte que fala assim, ele foi marceneiro, não sei se você já viu esse corte. Uhum. Ele foi marceneiro durante muito tempo da vida. Carpinteiro, desculpa. Então ele trabalhou com mesas, cadeiras durante 30 anos, para depois ele exercer a sua grande missão. Então a gente precisa entender. E Jesus Cristo, ele é o maior exemplo disso, porque quando ele assume o seu papel como Jesus, o Messias, e começa ali a fazer a missão dele, em 3 anos ele faz aquilo que tinha que fazer. Olha só, em 3 anos. Às vezes você passa uma vida inteira para encontrar o que é um propósito. Em 3 anos ele realiza isso, e eu falo da palavra, ele foi sacrifício. A palavra sacrifício significa sagrado ofício. Quando você encontra aquilo que você se daria como sacrifício, qual que é o preço que você está disposto a pagar pelo seu propósito? É um ofício sagrado. É um ofício sagrado. Quando você encontra o seu sagrado ofício, a sua raridade. Sacros, aquilo que te conecta a Deus, né? Do grego koiné, né, cara? Coisa louca isso. E é muito maluco isso que você está falando, porque Jesus foi marceneiro, lidou com tanta madeira e no madeiro foi pregado. A madeira sempre teve no caminho de Jesus, e é engraçado porque Jesus perde o pai muito cedo e ele era o provedor da mãe dele, né, cara? A responsabilidade em manter a casa na qual ele pertencia, a responsabilidade com a mãe, não fugiram. O propósito, ele não é uma coisa do tipo, eu vou cumprir meu propósito, deixa eu abandonar todo mundo aqui, eu vou. Nasci com um chamado. E aí você mete o pé pelas mãos e entra num discurso bonito, porque quando a gente começa a falar de propósito, parece uma coisa meio fantasiosa, até um objeto de crença, mas existem comportamentos saudáveis que eu acho que estão por trás de um propósito, que é esse senso de responsabilidade, gestão pela família, gestão espiritual, Quando a gente fala alma, é importante você que está ouvindo. O princípio, na verdade, assim, o sentido etimológico de psique, de psicologia, é alma, tá? A alma é aquela parte consciente que existe dentro do seu ser, dentro do seu saber, que te faz entender que se você botar o dedo na tomada, você toma choque. Sua alma está te direcionando, não é uma coisa do sentido, alma, espírito, aquela coisa, alma penada. Caramba, é um fantasminha camarada, né? Não confunda as coisas. Alma e psique são a mesma palavra. Excelente, só que cara, excelente explicação. Mas cara, porque assim, é engraçado, porque em episódios eu vi gente falando assim, cara, eu fui numa imersão que eu fiquei 5 dias, paguei 30 mil reais
pra ouvir o que o meu pastor falava lá na igrejinha pequena. Você vê como é simples, Porque a cara? Bíblia, o livro, já deu tudo lá. É que a gente às vezes usa de semântica pra se conectar com algumas coisas. Ao teu mindset, ao tua mentalidade. Até a própria palavra propósito, ela tá passando por isso também, né? Pois é. Eu respeito muito, eu uso isso, você usa no seu podcast essa palavra, mas você vê que entrou ali também numa vibe de propósito, mas é o que você falou. Você fez um stories esclarecendo algumas coisas. Infelizmente, a língua portuguesa, como ela é volátil no sentido de amplitude, ela é uma máquina de triturar significados. Tem coisas que eu não coloco, por exemplo, você teria coragem de colocar lá na sua headline o que você é coach? Você não coloca, porque já foi triturado. Mas o que... Cara, até você explicar que o coach não tem nada a ver com o que disseram, você tá ferrado. Aí você já viu um monte de pastores, inclusive consagrados, matando a palavra. Vê caras que são lixos falando da palavra. Aí é melhor você não discutir, porque ela dilui... ela dilui o significado daquilo que realmente tem. Cara... Obrigado. Foi um bom papo aí. Bom papo de quase 2 horas, 1h30, 1 hora e pouco mais. Ali já passou. Ô Fê, onde que a gente te encontra nas redes sociais? Beleza, para você que tá me ouvindo e gostou, se conectou, quer fazer parte aí desse propósito, você entra no Instagram e coloca lá @FelipeSantos_DM. Tá? O DM é de Dream Makers, construtores de sonho. Então você põe lá @FelipeSantos_DM e você vai encontrar boa parte desse meu trabalho voltado a propósito, mentoria. Eu uso a vitrine do Instagram. Tá? Eu tenho conteúdo no YouTube, no LinkedIn, mas é um conteúdo mais corporativo. Agora, falar desses papos de propósito, de empreendedorismo, de sabedoria cristã, sabedoria bíblica, é lá, @FelipeSantos_DM. Que legal, cara. Obrigado. Você que assistiu a gente até agora, eu acho que valeu a pena. Provocou? Eu acho que esse foi um dos episódios, não sei o que o Gui tá sentindo ali, mas mais dentro do core do programa que a gente pôde trabalhar, porque a gente sabe o quanto é escasso encontrar pesquisadores inquietos da pauta. Essa galera que faz... Ei, graças a Deus eu não tô sozinho, né? Até quando a gente se encontra, a gente fala, pô, obrigado por você existir. Eu conheci o Giovanni hoje, né? E o Gui aqui. Parabéns, inclusive, obrigado. Não só pelo projeto, mas pela estrutura de vocês. É aquela, né? Coisa de fazer tudo com excelência, né? Eu já percebi, com vontade. Percebi isso de vocês aqui. Parabéns por isso. Inclusive, tem tudo a ver, né? Quando eu nem falei muito com você, eu falei, puxa, meu, que bom que você gosta dessas coisas, velho. Vou ter um doido aí pra gente conversar, falar de missão, de propósito, de física. Pô, parabéns, de verdade. Você é um ser humano agradável. Obrigado, cara. Igualmente. Obrigado, sua esposa também, seus filhos. Gui, que tá aí mais uma vez. Hoje, uma gravação até tarde da noite. Pô, mas assim. Vai bater na gente aqui. Que delícia, tarde, cara. Né? Obrigado, Gui. Obrigado, Mari. Obrigado, Aline, que fazem parte da nossa equipe. Obrigado a você que está assistindo até agora. Não esqueça, siga a gente nas nossas redes sociais, siga a gente no Instagram, no TikTok também. Não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. E a gente se vê no próximo episódio do The Propósito Podcast. Tchau.